Que privilégio poder adorar o Senhor, que privilégio poder estar na casa do Senhor, poder oferecer culto ao Senhor. É assim que nós iniciamos esse tempo de culto, sabendo que somente o Senhor é digno de louvor, somente o Senhor é digno de adoração. Assim diz a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 4, verso 11: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Somente o Senhor é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Então a gente já começa essa semana dessa maneira, prestando culto ao Senhor, ao único que é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Então nós queremos te convidar para esse tempo de culto. Você na sua casa possa juntar agora a sua família diante aí da televisão para poder adorar o Senhor conosco, para poder cultuar o nome do Senhor nesse tempo. Então nós queremos nesse tempo oferecer um culto agradável a Deus, e é um privilégio tremendo que nós temos nesse tempo. Eu quero te convidar para orar ao Senhor, exaltar o nome do Senhor, dar graças ao Senhor, porque nós temos esse privilégio de estar juntos cultuando ao Senhor. Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem nos abençoado, mas nós queremos também criar a disciplina do nosso coração, ainda que o Senhor não nos abençoe, o que é impossível, nós ainda vamos continuar adorando o seu nome, pois o Senhor é digno de receber toda a nossa adoração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos guardou durante uma semana. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vai cuidar da gente também durante essa semana. E nós queremos, Senhor, nesse tempo, conhecer mais o Senhor. Nós queremos, nesse tempo, desfrutar da presença do Senhor no nosso meio. Então que o Senhor fale conosco nesse culto, através das músicas, através da sua palavra, Senhor, que o Senhor ministre ao nosso coração e que saiamos desse tempo de culto, Senhor, convictos da tua presença na nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado, obrigado, Senhor, pelo seu amor, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos cultuar ao Senhor também, cantando, adorando o Senhor. Então, vamos todos juntos nesse tempo cantar ao Senhor, sermos conduzidos nesse tempo de adoração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, poder e a glória para sempre, para sempre. Amém.
deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me 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 deixarás jamais. Nós estamos vivendo nesse tempo, tempos difíceis, mas a gente sempre tem a esperança de que o Senhor vai fazer e vai operar em nós e através de nós. Por isso nós estamos chamando nessas últimas semanas a esse tempo de clamor. Estamos chamando esse tempo não somente no desenvolvimento da nossa vida devocional, no fortalecimento da nossa vida devocional, mas a gente está chamando também de maneira coletiva a interceder, a orar. E o profeta Jeremias, no capítulo 29, ele diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Então me invocareis, passareis a orar e eu os ouvireis. Então a gente tem essa ideia, o texto segue dizendo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Nós estamos orando nessas últimas semanas, né? Na semana passada nós fizemos uma semana na live, tempo de oração, tempo de clamor, clamando não somente por aqueles que estão passando por alguma dificuldade, alguma enfermidade, mas também orando pelo nosso país, pedindo a Deus que tenha misericórdia do nosso país, pedindo a Deus pelos nossos governantes, pedindo a Deus pelos políticos do nosso país, pela justiça no nosso país. É um momento essencial em que a igreja deve interceder, e que a igreja deve clamar, e que a igreja deve buscar ao Senhor. E Deus já tem nos respondido. Deus já tem se manifestado no nosso meio, porque nessas semanas vários irmãos já se recuperaram desse momento de enfermidade. Estavam internados, gerando preocupação nos seus familiares, e graças a Deus, ao clamor da igreja, muitos deles já estão curados. Mas nós queremos seguir orando, nós queremos continuar clamando ao Senhor, para que o Senhor venha e faça uma intervenção nesse tempo que nós estamos vivendo. Então eu quero te convidar, aí desde a sua casa, curva a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor, vamos buscar ao Senhor, e certamente Ele vai ouvir as nossas orações. Então eu quero te convidar para que nós oremos nesse tempo. Senhor, temos passado, Senhor, por momentos difíceis, temos passado, Senhor, por momentos complexos nesse tempo,
Mas uma das coisas maravilhosas que nós temos é poder sentir a Tua presença, Senhor. É a convicção, Senhor, é a certeza de saber que o Senhor sempre caminha conosco, que o Senhor sempre caminha com os Seus filhos. E nós queremos, Senhor, nesse tempo, Te agradecer pela Sua presença. Te agradecer porque o Senhor se inclina para ouvir, Senhor, o nosso clamor. E nesse tempo, Senhor, nós queremos seguir colocando na Tua presença, Senhor, aqueles irmãos que estão enfermos nesse tempo. Seja, Senhor, pelo Covid, seja por qualquer outra circunstância de saúde, Senhor, que o Senhor os visite poderosamente nesse tempo. E que o Senhor traga o consolo para as suas vidas, e que o Senhor seja a fortaleza deles nesse tempo, Senhor, e que eles possam passar por esse tempo confiados em Ti. Te pedimos, Senhor, pelo nosso país. Senhor, dê sabedoria aos nossos governantes, Senhor, ainda que não nos anime muito. Todas as vezes que olhamos na televisão, lemos nos jornais, tantas notícias, Senhor, que afetam, Senhor, a nossa confiança, que esse país possa sair para frente. Mas a nossa confiança está no Senhor. A nossa confiança é colocada primeiramente no Senhor, porque o Senhor pode intervir nesse país. Então nós te pedimos, Senhor, que o Senhor dê sabedoria aos nossos governantes. Senhor, que o Senhor trate no coração de cada político do nosso país, Senhor, onde que o interesse seja, o interesse público, o bem-estar de cada cidadão desse país. Nós pedimos ao Senhor também que a justiça seja justiça nesse país, Senhor, e que seja justiça para todos, Senhor. Que o parâmetro de justiça que busquemos, Senhor, seja ditado pelo Senhor. Senhor, que dia a dia nós não possamos deixar de clamar o Seu nome pelo nosso país, pelos nossos irmãos e por aqueles que não Te conhecem, Senhor. Porque só assim pode haver mudança através da Sua intervenção, Senhor. E obrigado, porque o Senhor escuta o nosso clamor. Obrigado porque o Senhor está interessado naquilo que nós temos para dizer ou para clamar nesse tempo. E nós colocamos tudo isso, Senhor, nas Tuas mãos, no nome de Jesus. E para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. Seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti.
Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Quero te convidar para abrir a sua Bíblia no Evangelho de 1 João, capítulo 4, verso de número 16. Nós estamos começando agora uma nova série de sermões na nossa igreja. Por esses 2 meses, nós vamos caminhar numa série chamada O Amor Vence. Conversas sobre o grande amor de Deus. E esse é o primeiro sermão dessa série, é a introdução desse assunto, porque vão vir outros temas maravilhosos nesse tempo que a gente vai estar conversando acerca do amor de Deus. 1 de João, capítulo 4, o verso 16 diz assim: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Vamos orar? Senhor, fala ao nosso coração nesse tempo. Ministra, Senhor, ao nosso coração. Nós queremos conhecer mais o Senhor, queremos conhecer mais do Teu amor. E queremos não só conhecer esse amor de uma maneira teórica, mas já temos experimentado de uma forma prática, e que isso também nos leve, Senhor, a ter esta mesma forma uns com os outros, demonstrando o amor que o Senhor tem por nós, demonstrar também a todos aqueles que estão ao nosso redor. Então que o Senhor abençoe, Senhor, nesse tempo, inspira o nosso coração, que o Teu Santo Espírito fale conosco e abra os nossos olhos, Senhor, e abra o nosso entendimento. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. É sempre muita inspiração para a gente quando a gente pensa, escreve, fala ou canta sobre o amor de Deus. É um tema que traz muita empolgação, que fascina o nosso coração. Nós nos sentimos muito animados quando a gente pensa sobre o amor de Deus. Quando a gente pensa sobre essa expressão profunda de carinho e de amor que o Senhor tem por nós. Às vezes nós nos sentamos e começamos a pensar o quanto Deus nos ama. E quanto Ele tem demonstrado por nós, de várias maneiras, esse amor. Como Ele tem expressado esse maravilhoso amor por cada um de nós. O amor de Deus, na realidade, ele é algo impossível da gente conhecer na plenitude. Ele é tão grande, é algo tão tremendo, que nós não podemos conhecer esse amor na plenitude. Mas tem algo muito interessante que esse texto de João diz, de 1 João diz, que é algo que às vezes nós não pensamos, porque nós estamos sempre falando, Deus é amor, Deus é amor. E essa expressão, ou essa frase, Deus é amor, é tremendo. É algo muito profundo. Sabe por quê? Porque o amor é personificado na própria pessoa.
O texto, e a gente olhando um pouquinho, ele não está falando somente que Deus aprendeu a amar, que é um aspecto nosso, que é um aspecto do ser humano, né? Nós sempre temos que ensinar, por exemplo, os pais falam para os filhos, você precisa amar. A mãe fala para a sua filhinha, você precisa amar o seu irmão. O pai fala para o adolescente, você precisa amar os outros. A gente prega aqui do púlpito, sempre falando sobre isso, irmãos, nós precisamos amar. A demonstração profunda de Cristo e da presença dele na nossa vida está na forma como nós amamos os outros. Então toda essa ideia gera uma ideia de aprendizado para amar. Nós aprendemos a amar. Quando as Escrituras e o texto de João disse claramente que Deus é. Ele não aprendeu a amar. Não teve ninguém que ensinou a Deus a amar. O amor é algo natural do ser de Deus. O amor é um atributo, né? E quando a gente fala de atributo, nós não estamos falando de uma qualidade que necessita ou que foi acrescentada ao ser de Deus. Deus é amor. E é interessante porque um teólogo norte-americano chamado D.A. Carson, ele escreveu um livro chamado A Difícil Doutrina do Amor de Deus. Eu nunca tinha pensado, sinceramente, nessa dificuldade, né? Olhando a doutrina do amor de Deus por nós, eu nunca tinha pensado nela como algo difícil. Mas quando a gente começa a olhar como as pessoas estão pensando ou interpretando sobre o amor de Deus, nós começamos a ver que há uma dificuldade. Uma dificuldade não porque Deus não ame, mas uma dificuldade na distorção que o próprio ser humano passa a fazer do amor de Deus. Por exemplo, nós vivemos numa sociedade onde, por exemplo, você exortar alguém porque ela está num caminho errado, as pessoas te acusam de não ter amor. Dizem para você assim, você tem que amar mais. Como se o fato da expressão do amor significasse que nós devemos aceitar todas as coisas que estão erradas. Significasse que nós tivéssemos que ser omissos diante de situações que afrontam as Escrituras, que vão de encontro às Escrituras. Para as pessoas aí fora, e dizem sobre o amor de Deus, e falam que os crentes não amam, na visão dessas pessoas está a ideia de que o amor supera tudo. O amor supera tudo, né? O amor cobre a multidão de pecados. Só que quando nós olhamos para isso, nós vamos entender que o amor que cobre a multidão de pecado é aquele mesmo que fala do arrependimento. É aquele mesmo que fala da transformação de vida. É aquele mesmo que fala da mudança. Porque na realidade não adianta ter essa expressão de amor se também não existe o arrependimento, a mudança. Então as pessoas vivem esse tempo e esses conflitos dessa maneira. Quando dizem, mas vocês têm que amar mais. Né? Ou como muitas vezes nós lidamos no gabinete pastoral, quando temos que conversar com crentes, que às vezes saem da igreja, vão para outro lugar, porque não aceitou a disciplina da igreja, porque estava em uma prática errada. E ao final ele diz assim, não, vocês não amam. Vocês não amam. Como se a expressão do amor significasse omissão. Nós devemos entender isso claramente. O amor de Deus, que cobre a multidão de pecados, não é um amor omisso. Não é um amor que vai passar a mão na cabeça diante daquilo que está errado. Pelo contrário, é uma demonstração de amor quando ele corrige. Então existe uma dificuldade quando nós conversamos nesse tempo acerca do amor que vence. Essa ideia que no final vai dar tudo certo porque Deus é amor. E como Deus é amor, está tudo bem. Mas nessa introdução, eu queria conversar com você um pouco sobre algumas características do amor de Deus.
né? É um pouco como aplainar o caminho para os outros assuntos que vão vir, para a gente não cair de paraquedas direto sem entender um pouco algumas coisas sobre o amor de Deus. E a primeira coisa que me chamou a atenção, pensando sobre o amor de Deus, é que o amor de Deus, ele é incessante. O amor de Deus é incessante. Jeremias capítulo 31, verso 3 diz: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade eu te atraí. O amor de Deus nunca acaba. O amor de Deus, ele não passou a existir quando você nasceu. O amor de Deus não passou a existir quando Deus me olhou e na sua sabedoria e no seu conselho próprio me predestinou como seu filho. O amor de Deus vinha e vem desde a eternidade. O amor de Deus sempre esteve presente, ele nunca acabou, né? Ele não passou a existir quando se escreveu Gênesis, o primeiro capítulo de Gênesis. Ele já estava, porque Deus já estava desde a eternidade. Então o amor dele é incessante por nós, inclusive quando nós pecamos. Deus não deixa de amar porque eu peco. Pelo contrário, ele insistentemente me exorta e me chama de volta ao caminho. Ele me diz: Eiler, volta. Volta. Exatamente porque o amor dele nunca termina, né? O amor de Deus, ele não é condicionado, né? A ideia do eu vou te amar se você fizer isso, eu vou te amar se você fizer aquilo. Ontem, numa conversa, eu conversava com a pessoa e eu dizia exatamente isso, né? Às vezes nós condicionamos o amor de Deus a coisas que nós fazemos. Nós condicionamos que Deus nos vai amar se a gente não fizer nada errado, né? Se a gente viver aí uma vida certinha, né? O amor de Deus não está condicionado a essas coisas. Obviamente que isso fortalece o nosso relacionamento com o Senhor, a luta diária pela santidade, a maneira como nós vamos viver, mas o amor de Deus por nós não está condicionado a isso. Sabe por quê? Porque senão nós estaríamos perdidos. Porque não somos capazes de cumprir toda a exigência, né, a alta exigência que o Senhor tem. Então o amor de Deus é incessante porque esse amor é eterno. E quando a gente canta, o seu amor é eterno, nós estamos exatamente afirmando isso. O amor de Deus é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. É um amor que não está condicionado à mudança. E esse amor, ele é contínuo nas nossas vidas e ele se manifesta todos os dias, em todos os momentos. Então, por isso que ele é incessante. Me chamou muito a atenção isso, né? Quando o profeta Jeremias tem essa revelação do Senhor, e o Senhor, ele diz: o Senhor me apareceu, porquanto com amor eterno te amei. Eu nunca imaginei, nunca passou pela cabeça essa ideia do amor eterno, porque nós somos limitados, né? Nós temos a nossa limitação. Eu vou continuar amando a Betinha até que eu morra, né? Então o meu amor por ela, ele não é eterno. Ele vai se acabar, não porque eu queira que ele acabe, não porque eu estou pensando em acabar com esse amor, mas ele termina. Mas o amor de Deus não. O amor de Deus é incessante, é contínuo, ele está sempre presente nas nossas vidas. Então essa é a primeira característica que eu queria que você observasse quando você pensar sobre o amor de Deus. Ele não cessa. A segunda coisa sobre esse amor de Deus é que esse amor de Deus é um amor que é imerecido. É um amor que nós não merecíamos. Romanos capítulo 5, do verso 8 ao verso 11, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Esse amor de Deus é um amor imerecido. Isso contraria qualquer conceito dentro da sociedade na qual nós vivemos. Porque existe uma luta tremenda dentro da nossa sociedade por amor. As pessoas estão lutando para serem amadas. Os filhos muitas vezes estão lutando para serem amados pelos seus pais. As esposas estão lutando para que sejam amadas pelos seus esposos. Os esposos estão lutando para serem amados pelos seus filhos, pelas suas esposas. Então existe essa luta constante dentro da nossa sociedade, que é a luta pelo amor. Eu necessito ser amado. E para isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ou deixar de fazer algumas coisas para que as pessoas possam gostar de mim. Para que as pessoas possam me aceitar. Essa luta pela aceitação, nesse contexto de sociedade onde nós vivemos. Eu vou fazer alguma coisa para que as pessoas me aceitem. Eu vou muitas vezes mudar inclusive o meu modo de agir, o meu modo de atuar, quem eu sou, para que as pessoas me aceitem, para que as pessoas me amem. E aí quando a gente olha para a Escritura, a gente vê Deus derramando um tremendo amor por nós, e aí nós começamos a pensar assim: o que eu fiz para merecer esse amor? O que eu fiz para que Deus pudesse me amar? E a maior decepção, quem sabe, que nós temos, até que a gente compreende todo o processo da graça de Deus na nossa vida, a maior decepção que nós temos é saber que nós não fizemos nada. A maior decepção é saber que Ele simplesmente olhou e me amou. E aí gera essa crise, Gera essa crise dentro das pessoas, porque nós pensamos que para ser amados, nós temos que fazer alguma coisa para que o outro nos ame. E aí nós transferimos essa relação para Deus, para o nosso relacionamento com Deus. O que nós devemos entender é que esse amor de Deus por nós, o único motivo desse amor de Deus por nós é o próprio Deus. É Ele mesmo. Ele disse: eu vou te amar. Eu vou te amar. Não é porque você é bonito, porque você faz as coisas bem, não é porque você vai na igreja todo domingo, porque você vive uma vida religiosa, essa coisa toda. Não é por isso. Deus simplesmente nos ama. Até porque, se eu fosse olhar se existe algum mérito nisso, eu estaria completamente perdido, porque não há nenhum mérito. E é interessante porque, além de ser imerecido, o amor de Deus, ele é suficiente. Eu não posso fazer nada para aumentar o amor de Deus por mim. Eu não posso fazer nada. Não é aquelas promessas que às vezes a gente faz: não vou fazer nada errado, eu vou viver assim ou desse jeito daqui para frente, para que as pessoas me amem. Não, com Deus não existe isso. Ele já nos ama de maneira suficiente. É suficiente. Então, nós compreendemos esse amor e a gente começa a pensar nisso, e isso gera em nós exatamente uma atitude de humildade diante desse amor. Porque se eu tivesse algum mérito nesse sentido, eu não estaria diante do Senhor com um coração humilde. Quem sabe eu estaria diante do Senhor com um coração soberbo, exigindo de Deus coisas para mim. Mas como eu sei que eu não mereço, como nós sabemos que nós não merecemos, é graça, nós mantemos o nosso coração humilde. E esse amor, o amor de Deus por nós, ele deve nos fazer cada dia mais humildes.
cada dia mais reconhecidos de que nós não temos nenhum mérito nesse amor. Uma outra coisa que nós temos também, observando essa ideia do amor, esse amor de Deus, ele é incomparável. João capítulo 15, o verso 13, deixa eu só lutar aqui com o copo d'água. João capítulo 15, o verso 13, fala assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E quando eu estava pensando nesse sermão, e lendo, meditando nessas palavras, eu comecei a pensar, às vezes a gente compara o amor de pai pelo seu filho, o pai humano, o pai terrenal, por assim dizer, usamos essa figura com o amor de Deus. Mas o amor de Deus é incomparável. Não dá para comparar o amor do Pai pelo seu Filho aqui na terra do amor que Deus tem por cada um de nós. Sabe por que é incomparável? Porque Deus é o Pai que entregou o seu único Filho para morrer por nós, pecadores. Não tem nenhum pai na face da terra que vai fazer isso. Por isso, esse amor de Deus, ele é incomparável. Nós fazemos essa comparação, mas ela é de forma limitada, porque o amor de Deus é singular. Porque foi somente Ele, por causa do amor, que Ele entregou o seu Filho para morrer na cruz, em favor dos seus amigos. Mas se a gente olha um pouquinho para trás, nós nos tornamos amigos quando Cristo morreu na cruz por nós. Porque antes nós éramos inimigos. Aí vem o absurdo maior ainda, que é pensar que Deus entregou o seu Filho, o amor dele era tão grande por nós, que ele entregou o seu Filho para morrer pelos inimigos, porque essa era a nossa postura antes de Cristo na cruz. Por isso esse amor, ele é incomparável. Não dá, não cabe na mente humana comparar o amor de Deus com qualquer outra coisa, com qualquer outro padrão humano que nós temos. Tanto que é muito interessante isso, porque todas as vezes as Escrituras falam de como amar, sempre leva a essa ideia do amor sacrificial. Quando Efésios capítulo 6 fala que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e morrer por ela, fala de um amor sacrificial, que muitas vezes na nossa mente ele não entra. Está falando do amor de Deus. É um amor incomparável. Nós não temos nada, nós não temos nenhum parâmetro para dizer assim, essa ação é igual ao amor de Deus. Não dá, a gente não vai encontrar. E a última coisa, observando nessa introdução sobre o amor vence, o amor de Deus é incomensurável. Efésios capítulo 3, verso 17 ao 19. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado toda a plenitude de Deus. O amor de Deus é incomensurável porque ele não pode ser medido. A gente não tem uma fita métrica para falar assim, Deus me ama assim. Se você pergunta para uma criança o quanto Deus te ama, ela vai abrir os braços e vai dizer um tanto assim, na medida limitada dos seus braços, na medida limitada dos meus braços.
Mas o amor de Deus é tão alto, o amor de Deus é tão profundo, o amor de Deus é tão intenso, que nós não temos como medir. O amor de Deus é incomensurável, né? E nós não temos como medir, nós não temos como entender, nós não temos como explicar ou racionalizar esse amor. Né? Toda vez que a gente tenta explicar ou racionalizar o amor de Deus, a gente falha. Sabe por que falhamos? Nós falhamos porque a nossa mente ela não é capaz de assimilar um amor tão grande. É um amor que explode o nosso coração. Ele é tão grande que ele não cabe dentro da mente humana. Por isso é um amor incomensurável, por isso é um amor que não dá para medir. E essas características desse amor estão cotidianamente na nossa vida. Diariamente nós percebemos isso. E diariamente nós devemos levantar os nossos olhos humildemente e ter esse reconhecimento: eu não sou digno desse amor. Não estou falando isso por autocomiseração ou por falsa modéstia, mas é o sentimento que muitas vezes deve existir no nosso coração. Eu não sou digno desse amor, mas apesar de não ser digno desse amor, Deus me ama. E vai me amar hoje, vai me amar, me amou ontem, me ama hoje e vai me amar no futuro. E esse amor vence nesse sentido porque tudo aquilo que Cristo fez na cruz por nós, por amor, é suficiente. É suficiente, não precisamos de mais nada. Somente do amor de Cristo e do reconhecimento do amor de Cristo. Então, quando a gente começa a enxergar esse amor dessa maneira, quem sabe vai mudar um pouco a perspectiva distorcida que às vezes nós temos desse amor que eles esperam de nós, que a sociedade está pensando que é amor, amar, e o amor de Deus, e ter o amor de Deus não significa que nós somos omissos, quando devemos enfrentar as situações que nós devemos enfrentar, quando temos que defender alguma verdade da Escritura, né? Mas sempre fazendo isso, não com base na soberba, mas fazemos isso de maneira humilde, porque nós entendemos o amor de Deus. Então existe uma luta que nós devemos enfrentar nesse tempo, de maneira pessoal e também nos relacionamentos que estão para fora. Poder explicar para as pessoas acerca desse amor, que é um amor que quer o bem, que é um amor que quer a salvação de todo aquele, de todo homem, que é um amor que está sempre disposto a perdoar, que é um amor que sempre faz o melhor para cada um de nós. Então, falar sobre o amor de Deus é falar sobre a própria essência de Deus, porque Deus é amor. E que primeiro Deus nos ajude a aprender a desfrutar desse amor. Amor oferecido gratuitamente. Mas também que o Senhor nos ajude a retribuir esse amor, não somente o amor por Ele, mas o amor também àqueles que estão ao nosso redor. É um caminho duplo que nós temos. Porque a própria Escritura diz que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, é mentiroso. E é o desafio que nós temos na compreensão desse amor. Então, que o Senhor nos ajude nisso. E que a partir dessa nova série de sermões, de inspiração do Senhor para as nossas vidas, o Senhor trabalhe no nosso coração, para que possamos, dia a dia, compreender o amor que Ele tem por cada um de nós. Vamos orar? Senhor, nós queremos Te agradecer pela Sua palavra. E queremos pedir ao Senhor que o Senhor vá dia a dia depurando, Senhor, o que significa o amor que o Senhor tem por nós. E que passo a passo a gente possa aprender um pouco mais desse amor. Mas que dia a dia, Senhor, apesar da compreensão que a gente possa ter um coração humilde. Manter um coração humilde na Tua presença.
E também, Senhor, o desafio de amar ao outro, amar ao próximo. Não o próximo que a gente quer escolher, mas o nosso próximo, independente de quem ele seja. E que o Senhor nos ajude também a ser luz nessa sociedade, para que as pessoas possam entender verdadeiramente sobre o seu amor e não esse hedonismo que existe na nossa sociedade, Senhor. Essa distorção acerca do seu amor, que é um amor que aceita tudo, que é um amor que não exorta, que é um amor que não disciplina, que é um amor que não se preocupa como as pessoas vivem, mas que seja um amor que provoque mudança no contexto da sociedade onde nós estamos, que seja o amor que nos impulse a cumprir a missão que nós temos pela frente. Nos ajude, Senhor, nós precisamos da sua ajuda. E uma vez mais, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo tão grande amor que o Senhor tem por cada um de nós. Nos abençoe, Senhor, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus nos abençoe, nos ajude a entender como o amor de Deus nos leva à vida como discípulos, como uma comunidade de discípulos. Eu queria dar alguns pequenos avisos, só lembrar você que ao longo da nossa semana nós continuamos com as nossas lives ao meio-dia. Nós temos outros pequenos grupos aí que acontecem, alguns pequenos grupos que também acontecem, mas nós temos as lives ao meio-dia, só para você aí poder realmente estar participando, e os nossos cultos, 10h30 e às 18h30. Eu queria só lembrar também, ou informar, talvez você não tenha ouvido ainda, que no próximo domingo, no dia 13, nós vamos estar retornando com os nossos cultos presenciais. Então, no dia 13, 10h30, nós vamos transmitir o culto normalmente como nós fazemos, como nós estamos fazendo, mas nós também vamos ter o nosso culto presencial. É o segundo domingo do mês de setembro, nós também vamos estar celebrando a Santa Ceia, mas eu quero lembrar que a gente precisa continuar seguindo todos aqueles protocolos. Você precisa ligar na secretaria para dar seu nome, nós temos uma capacidade máxima de 90 pessoas, todo aquele processo de quando chegar, ter a aferição da temperatura, o tapete sanitizante, todos os cuidados que a gente vai estar fazendo, mas eu queria realmente informar ou lembrar aqueles que já sabem que no próximo domingo nós aí retomamos os nossos cultos presenciais. E à medida com que o número da nossa capacidade aumente, aí sim nós vamos tendo um segundo culto e até mesmo, se houver necessidade, um terceiro culto, sempre transmitindo o culto pela internet. Queria agradecer também a todos que participaram, ao longo dos últimos dias, das doações para o Fundo Solidário, agradecer realmente a Deus pela generosidade, pela forma com que Deus tem aí realmente abençoado. Queria também desafiar, nós continuamos nessa fase onde a gente continua ajudando. Nós agora devemos comprar mais um lote ou uma quantidade de cesta básica para continuar ajudando, sejam as necessidades de famílias que batem aqui na igreja, ou na Goiânia Viva, ou no Dom Fernando também, e outras necessidades. Como que você pode fazer? Você pode depositar aí o seu dízimo, a oferta, ou uma oferta específica para o Fundo Solidário na conta da igreja, e você precisa enviar para a secretaria o comprovante dizendo essa oferta é para o Fundo Solidário, porque aí o tesoureiro automaticamente separa essa verba para uso exclusivo. Deus continue a nos abençoar.
eu queria dizer para você, essa fase vai passar. Senhor, nos dê realmente graça e a certeza de que o amor vence, para com que a gente continue a passar por esse tempo de pandemia, sendo cuidado e protegidos aí pela graça e pelo amor do Senhor. Vamos ter uma última oração? Senhor, muito obrigado. Obrigado pela forma com que o Senhor tem cuidado e abençoado. Obrigado pela forma com que o Senhor nos ama. Nós não conseguimos entender, por isso, nos ajude a perceber, não somente o conceito, mas também de forma prática, como amarmos ao Senhor e amarmos ao próximo. Eu peço, Pai, que o Senhor nos conceda uma semana abençoada. E eu oro no nome de Jesus. Queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso bondoso Deus Pai, o cuidado, a proteção do Espírito Santo, seja hoje e para todos sempre sobre o povo de Deus. Deus te abençoe, dê aí uma cotovelada em quem está do seu lado, na sua casa, que você tenha uma semana abençoada. Fiquem com Deus.